Salve, consagrados! Demorou, bombou! Let's bora, time! Seguinte, segunda lei de Ohm. Deixa eu preparar o quadro que a gente já conversa. Bora! Bora, time! Seguinte, segunda lei de Ohm. Observa que para a gente começar já coloquei 4 ilustrações para você. Por quê? Porque justamente nessas 4 ilustrações eu vou trabalhar a importância de cada grandeza dentro dessa segunda lei de Ohm. Belezura? Então, let's bora! Não vem de garfo que hoje é sopa, bebê. Bora, bora! Então, olha o que eu tenho aqui. Um fio com uma espessura menor, fio com espessura maior. Fio com comprimento menor, fio com comprimento maior. Então, aqui, olha, mesma espessura, ou pelo menos deveria ser, você vai fingir aí que está na mesma espessura, tá bom? Tentei desenhar 8 vezes, não deu certo, ficou assim. Boa, mas dá para você acompanhar que a espessura é a mesma, porém difere no comprimento. Espessura, a mesma, mas diferem no comprimento. Isso é importante, Vander? Muito importante, porque vamos pensar da seguinte maneira. Olha o que eu vou colocar para você. Lembra que nós conversamos na aula anterior, no vídeo anterior, sobre o movimento ordenado dos elétrons? Que para os elétrons se movimentarem de forma ordenada, precisa de alguém fornecer energia, no caso um gerador, fornece energia para esse elétron se mover. Então eu estou assumindo que esse elétron já tem energia suficiente para se deslocar. Mas vamos lá. Toda vez que você realiza um deslocamento, você gasta energia. E com o elétron não é diferente, porque por mais que eu tenha fios metálicos que sejam bons condutores aqui, eles também oferecem uma certa resistência ao movimento desses elétrons. Uma resistência menor, mas oferecem, tá bom? Então, essa resistência que nós temos leva um nome. Leva o nome de Rho, tá bom? Isso aqui é um Rho, tá? Uma letra grega aí, que representa pra gente, significa pra gente resistividade. E essa resistividade aí é uma característica do material. Não esqueça disso. Então, o Rho é resistividade, é uma característica do material. É uma característica que o material oferece a uma certa dificuldade no movimento desse elétron, tá bom? Por isso que o nome é resistividade. Pega a visão, boneca. Bora! Então, vamos lá. O que vai acontecer? Eu estou assumindo que esses fios metálicos sejam de materiais idênticos, ou seja, todos oferecem a mesma resistividade, ou seja, a mesma dificuldade aí para esse movimento dos elétrons. Esses elétrons, vou colocar aqui, olha, mesmo espaçamento para você pegar a visão. Esses elétrons gastam uma quantidade de energia para atravessar esse segmento de fio aí, tá bom? Que tem essa área aqui, ó, de secção transversal. Se você olhar isso frontalmente, é como se o fio tivesse essa espessura aqui, tá? Ó, é como se o fio tivesse espessura, então ele tá saindo aqui, ó, tá? O elétron tá saindo aqui. Boa? Belezura. Então ele gastou uma certa energia para chegar até aqui, de acordo com a espessura e com o comprimento do fio. Aqui, olha lá, mesmo espaçamento. Observe o seguinte, esses elétrons tiveram um trajeto maior para percorrer. Se tem um trajeto maior para percorrer, significa que a dificuldade foi maior também, né? Boa! Ou seja, a resistência ao movimento também é maior. Vander, oi! Então quer dizer que quanto maior for o comprimento do fio, maior a resistência. Sim, por isso que ele gasta mais energia. Lembrando que esses 2 fios que eu peguei inicialmente aqui, eles têm a mesma área, tá vendo? Ó, a mesma área aqui, tá? Tô assumindo que eles são fios com a mesma espessura. Belezura? Boa, boa, boa. Aqui, o que eu consigo observar? Que mantendo o mesmo espaçamento dos elétrons, a quantidade que você tem aqui... Opa, ô Vander! Oi!
Aqui eu consegui passar 3 fileiras de elétrons, enquanto aqui eu consegui passar só 2. Boa! Então quer dizer que o fluxo de elétrons aqui é maior? Sim, se o fluxo de elétrons aqui é maior, quer dizer que ele dificulta menos o movimento dos elétrons? Exatamente. Tá pegando a visão? Eu consigo ter um fluxo maior de elétrons aqui, ou seja, aqui resiste menos do que esse. Então olha só, eu vou numerar aqui como fio 1, fio 2, fio 3 e fio 4. Observa, comparando o fio 1 com o fio 2, tá claro para você que no fio 1 oferece uma resistência menor. Comparando fio 1 com o fio 3, tá claro para você que no fio 3 oferece uma resistência menor. E não só pensando no comprimento, porque aqui ó, tentei colocar para você com comprimentos idênticos. O que interfere aqui é que olha a espessura desse fio. Tem uma espessura maior. Se tem uma espessura maior, eu consigo ter uma vazão maior de elétrons aqui. Tá claro para você? Boa! E esse aqui, Vander? Então, Paquito, ei! Olha isso aqui, tô colocando mesmo espaçamento aqui para você. Fofolete, você já tá pegando a visão aqui, né? Olha só. Isso, chama, olha lá. Você tá observando que mesmo esses dois fios tendo a mesma espessura, tá? Considere a mesma espessura. Mesmo esses dois fios tendo a mesma espessura, esse fio é maior, então eu preciso de mais energia, logo ele resiste mais a esse movimento, né? Tranquilo? É como se você estivesse numa estrada em linha reta e uma toda curvilínea. Você vai optar por qual? Linha reta porque você tem menos consumo de combustível, leva menos tempo e tudo mais. Enfim, beleza? Pegou a associação? Maravilha! Opa! Então você falou que primeiro depende do material. Materiais mais condutores oferecem menos resistividade, tá? Materiais um pouco menos condutores oferecem uma resistividade maior. Beleza, já ficou claro isso para você. O comprimento, que eu vou chamar de L, L é o comprimento, tá? Então, o comprimento aí, L. E o que mais que a gente percebeu? Que essa espessura interfere, só que eu não vou chamar de espessura, tá? A gente chama de área da secção transversal. Nossa, que nome estranho. Sim, a área, tá, gente? Por isso que eu usei o termo espessura. Então, a área da secção transversal, você está observando que ela interfere bastante. Então, são essas grandezas que interferem no que a gente consegue só então definir o que é a nossa segunda lei de Ohm, tá bom? Então a nossa segunda lei de Ohm, ela fala o seguinte para você, Paquito, que a resistência oferecida, ela é tão maior quanto for a resistividade, lembra, materiais com grande resistividade oferecem para você uma resistência maior, que é o Rho, vezes... Vamos olhar, o que mais que interfere, o que dificulta? Quanto maior o comprimento, maior é a resistência. Então é diretamente proporcional também ao comprimento aqui, olha. Pegou a visão? Boa! E a área? Opa, a área não. Quanto maior é a área, mais fácil o elétron se mover. Então é inversamente proporcional, tá? Então chega na nossa relação que a nossa segunda lei de Ohm fala que a resistência é diretamente proporcional ao produto da resistividade do comprimento e inversamente proporcional à área. Fica o nosso Rho vezes L sobre A. Pegou a visão? Vou colocar para você as unidades de medida para você guardar no seu coração. Aqui é o seguinte, eu costumo trabalhar sempre no sistema internacional, porém existem algumas grandezas que os exercícios acabam não adotando dentro do sistema internacional. E aqui vai aparecer uma delas que usualmente, por isso que eu falo, usualmente aparece com uma unidade fora do sistema internacional. É a área, Vander? Não, gente. A área, desculpa, é a área? É, Vander. Sim, é a área.
Por quê? Porque aqui, como eu estou falando de espessuras pequenas, ele adota em milímetro quadrado, tá? Ele adota em milímetro quadrado. Por isso que eu falei que essa aqui ela não pega para você no sistema internacional. O comprimento, ele é dado em metro, tá? O comprimento acaba sendo em metro, porque o fio ele tem comprimentos consideráveis aí, então a gente acaba usando metro. Só a área mesmo que é a espessura. Wander, e a resistividade? A resistividade ela é dada em ohm vezes milímetro quadrado dividido por metro, tá? Dividido por metro. Então, acaba se usando essa daqui para resistividade. E a resistência você já sabe, que eu já trabalhei com você na aula anterior. A resistência ela é dada em ohm. Tudo bem? Tranquilo? Ô Vander, eu já vi que tem uma que ele coloca, que ele pode adotar também como 10 elevado a menos 6 ohm vezes metro. Sim, também justamente para fazer essa correção aqui de não se trabalhar com o milímetro quadrado, mas isso são algumas exceções, o usual é esse, por isso que eu trabalho com o usual. Eu vou até apagar essa parte aqui para você não se perder, tá bom? Então eu vou apagar essa parte aqui, olha, coloquei só para registrar, mas vamos trabalhar com o usual. O que aparecer fora, o enunciado vai te propor e faremos os ajustes. Tranquilo, time? Vander, joga 2 exercícios na tela aí pra gente brincar um pouco? Óbvio que sim, meu consagrado. Então, vou trocar aqui a tela, passarei 2 exercícios para você e a gente já conversa. Segura aí. Bora, time. Seguinte, ó. Uma barra homogênea de grafite no formato de um paralelepípedo com as dimensões indicadas na figura. Então, observa que o primeiro problema que eu tenho aqui. Ele mistura milímetro com centímetro. Então, você já tem que ficar atento. Eu já conversei isso com você em momentos anteriores, que as unidades devem se conversar. Elas devem estar alinhadas aí, tá? É ligada a um circuito elétrico pelos condutores ideais. Vou explicar para você porque eu peguei essa questão com muito amor no coração. Porque aqui é o seguinte, meu pequeno gafanhoto. Condutores ideais, eles não oferecem resistência. Ele considera uma situação hipotética, por isso que ele chama de condições ideais, aí tá? Condutores ideais, uma situação ideal, no qual não tem dissipação de energia, tá? Então, ele vai entregar o elétron com toda a energia para esse grafite aí, tá bom? Então, é o seguinte, ligado a um circuito elétrico pelos condutores ideais A e B. Então, maravilha! Aí o que ele fala pra gente? Considere que o Rho, né? Ou seja, a resistividade é de 75 ohm milímetro quadrado por metro, que é aquela unidade que eu falei que apareceria para você com maior frequência, tá? E ele quer que você determine a resistência dessa barra aí. Então, lembra que para calcular aqui a resistência usando a nossa segunda lei de Ohm é Rho L sobre A. Isso aí, Paquito. A resistividade ele já me entregou. Vai ser 75. Boa. O comprimento ele já me entregou 20 centímetros. Só que lembra, no sistema internacional, o comprimento tem que se trabalhar em metro. 20 centímetros em metro, lembra que eu vou ter que dividir isso daqui por 100 para passar para metro. Então, vai dar 0,2 metro. Então, ao invés de usar 20 centímetros, eu vou usar 0,2 metro. Tá aí o comprimento. Bora, bora, time. 0,2. Isso dividido pela área. A área é essa região que eu deixei destacada para você aqui, ó, que é onde vai chegar o feixe de elétrons. Essa área, observa que eu tenho 5 milímetros de largura por 2 milímetros de altura. Então, ele não me deu a área. Cuidado, aqui eu vou ter que determinar essa área. E se você lembrar da área do retângulo, basta você pegar base vezes altura, né? Ou seja, 5 milímetros vezes 2 milímetros deu uma área de 10 milímetros quadrados. Vander, deixa em milímetro quadrado? Sim, você vai deixar isso em milímetro quadrado. Por quê?
Aqui é o seguinte, time, eu tenho que deixar em milímetro quadrado porque aqui aparece milímetro quadrado. Então, observa, eu tenho uma unidade em metro, porque aqui está em metro, né, o comprimento, e a área tem que ser em milímetro quadrado, porque aqui está em milímetro quadrado. Belezura? Boa! Então, aqui fica 10. Você tem duas opções. Se você tem facilidade em multiplicação com o número decimal, beleza, segue aqui que você resolve numa boa. Se você não tem, transforma em fração, tá? Eu gosto muito de trabalhar com fração, eu acho mais prático, tá? Agora eu vou aproveitar o exercício para recordar de você multiplicação com o número decimal. Você vai multiplicar, gente, normalmente aqui, ó, 0,2. Wander, não tem aquele lance de vírgula embaixo de vírgula? Isso na adição e na subtração. Na multiplicação você não precisa fazer isso. Então vem comigo aqui, ó. Você vai fazer 2 vezes 5, opa, deu 10, beleza, subiu aqui, ó. 2 vezes 7, 14, deu 15. Maravilhindo. Joguei uma casa, né? Aqui zerou, 0, 5, 1. O que você vai olhar? Quantas casas você tem depois da vírgula? Aqui em cima nenhuma, aqui você tem uma. Então, tem que ter uma casa depois da vírgula, dá 15, tá vendo? Então, só para você recordar aí, Paquito. Então, ó, ficou 15 dividido por 10, né? Dividir por 10 é só você deslocar aqui, olha, 1,5 ohm. Então, é a resistência que essa barra de grafite vai te proporcionar, tá bom? Então, ela vai proporcionar aí 1,5 ohm de resistência. Bacaninha, né? Exercício padrão, um exercício interessante para você. O Enem adora cobrar esse perfil de exercício. Eu vou gravar, inclusive, uma aula só sobre exercícios de primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm para você dar uma visão geral aí de como isso pode ser cobrado. Wander, você ia fazer 2 exercícios, vai fazer? Sim! E agora eu vou fazer um outro que usa aquela outra notação para você ter um parâmetro de quando ele cobra dessa forma e quando ele usa aquele 10 a menos 6 ohm vezes metro, beleza? Então, vou trocar o quadro aqui, a gente já conversa, bora! Bora! Time, seguinte, um cabo de cobre de comprimento... com comprimento 30 metros e área transversal de 10 a menos 2 metro quadrado, apresenta uma resistividade de 1,7 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. Qual é a sua resistência elétrica? Então, olha lá, time, o que eu comentei agora há pouco com você, tá? Então, pode sim aparecer dessa forma, ao invés de aparecer ohm vezes milímetro quadrado dividido por metro, tá? É uma possibilidade, time. Aqui, ó, metro quadrado, né? Por isso que ele mexeu aqui para você, porque ele te deu a área em metro quadrado ao invés da área em milímetro quadrado, tá? E o comprimento tá aqui, ó, 30 metros. Então vamos tirar os dados do exercício. O comprimento, 30 metros. A área da secção transversal, 10 a menos 2 metro quadrado. E a resistividade, meu Rho, 1,7 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. Aí ficou mel na chupeta, né? Porque agora é só você jogar na resistência, olha lá, segunda lei de Ohm. Resistência igual a Rho, L sobre A. Então, minha resistência será 1,7 vezes 10 a menos 6 vezes o comprimento, 30 metros. Só que olha só como eu já vou escrever o 30. 3 vezes 10 elevado a 1. Por que, Wander? Porque eu já sei que aqui tem potência de 10, então vai ser fácil eu desenvolver dividido pela área, que é 10 a menos 2. Pegou a visão aí? Por que eu já estruturei dessa forma? Boa, time, vamos lá. 1,7 vezes 3 vai dar 5,1. Já está clareando porque eu sei que você está de olho na alternativa, né, Paquito? Agora vamos lá. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Menos 6 mais 1 dá menos 5. Então aqui, ó, ficou 10 a menos 5 dividido ainda por 10 a menos 2. Divisão de potência de mesma base. Aí eu vou colocar aqui para você, Paquito. Ficou 5,1
Na divisão, você mantém a base e você subtrai os expoentes. Só que olha só, menos 5, menos 2. Então acaba ficando mais 2. Pegou a visão? Porque é menos 2. Então, a minha resistência é 5,1 vezes 10 a menos 3 ohm. Tá aí. Agora é só assinar a alternativa que é... não tem. Tem sim. Ela só está estruturada de outra forma, time. 10 a menos 3 quer dizer que esse número ele vai dar uma reduzida aqui. Então, o que vai acontecer? Olha como eu vou fazer. Eu tenho que deslocar 3 casas da vírgula. Então, esse 5,1, desloquei uma casa, desloquei 2 casas, desloquei 3 casas. Então, ele virou 0,0051. Então, você tem uma resistência de 0,0051 ohms. Tudo bem? Então, é isso que ele coloca para você. Agora, vamos ver se tem essa alternativa. Tem a alternativa B de Bosque, a alternativa correta. Belezura? Time, isso aí, coloquei 2 exemplos para você, contextualizamos legal aí essa questão das unidades de medida, de que forma isso pode aparecer. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo aí. Se você gostou, dá aquele joinha, inscreva-se aí no nosso canal, ative aí o sininho das notificações para receber os vídeos semanalmente, beleza? Pessoal, beijão aí nos rapazes, abraço nas garotas, fui!